Olá pessoal, aqui é o Matheus Cabot, sou jornalista, diretor do documentário Três Faces da Deusa e organizador da Casa de Ania. Queria agradecer a oportunidade de participar desse Dia Mundial da Deusa aqui com o Círculo de Brigantia, especialmente para falar sobre Ania de Nocânia, que é conhecida como Rainha das Fadas. Mas quem que é a deusa Ania de Nocânia? Ela é uma deusa celta e ela tem muitos nomes. Ania Brilhante, Ania das Tochas, aquela que tece os raios de sol. E ela é conhecida como uma deusa fada. E o que é isso? Ania, ela vem do folclore irlandês. A Irlanda, por muito tempo, dizem os mitos, foi invadida por várias tribos. Uma dessas tribos foram os Tuatha de Danann, que chegaram na Irlanda envolto em brumas, trazendo conhecimento da poesia e da magia. Ania, ela é uma dessa tribo de deuses. Só que pouco tempo depois, chega uma nova tribo na Irlanda trazendo conhecimento do armamento, das armas e do ferro, que eram os milesianos, os filhos de Mil. E eles batalham com os Tuatha de Danann para ver quem ficaria com a Irlanda, até que eles chegam num consenso. O consenso é de que a Irlanda de cima ficariam com os homens, os filhos de Mil, e a Irlanda de baixo ficaria com os Tuatha de Danann, com o povo das fadas. E aí esses deuses foram para o outro mundo, para o além do véu. Esse é um resumo bem grande sobre a história dos Tuatha de Danann. E Ania, ela é uma desses deuses e o nome dela chama-se Ania de Nocânia e ajuda a gente a compreender, no meio dessa história, onde é que ela estava. Nocânia é uma colina que leva o nome da deusa. Noc é colina, Ania é o nome dela. E essa colina existe. Ela está na cidade de Limerick, no sudoeste da Irlanda, na província de Munster. Se vocês forem à Irlanda ainda hoje, vocês conseguem ir lá visitar a colina dessa deusa. Quando os Tuatha de Danann foram para o outro mundo, vários deuses se tornaram patronos de colinas, de lagos, de áreas da natureza, e esses pontos são chamados de Shi, portais para o outro mundo. A colina de Ania é o portal dela para o mundo das fadas. E essa colina ela era habitada por homens, e os mitos vão dizer que os guerreiros dos Tuatha de Danann travavam batalhas com os homens para tomar essa colina e ninguém conseguia. Até que Ania fala para eles: deixe que eu tome essa colina, que era conhecida como Bosque das Aveleiras. E eles duvidaram que ela sozinha ia conseguir ganhar aquela colina. Ela deveria ser uma grande feiticeira. E ela diz para eles que ela tinha somente uma condição. Se ela ganhasse essa colina, a colina deveria levar o nome dela até o fim da eternidade. E assim ela faz. E se torna a Rainha de Nocânia, a Rainha do Bosque das Aveleiras. Ela é conhecida hoje como Rainha de todas as fadas na bruxaria moderna. Não necessariamente isso é verdade, porque os Tuatha de Danann eles eram compreendidos todos como os povos feéricos, como deuses mágicos. E a Irlanda tem vários mitos sobre as fadas. Mas, na província de Munster, ela era conhecida como a Rainha de todas as fadas de Munster. Mas hoje ela é cultuada como uma deusa rainha das fadas e é um mérito que ela conquistou. E a história de Ania é muito difícil de se encontrar. Ela vem muito do folclore, muito da oralidade, são histórias regionais. A colina de Nocânia ela é uma terra de fazendeiros, muito rural, muito agrícola. E o que a gente tem? A gente tem o folclore que essas famílias que moram nos arredores de Limerick, na província de Munster, contam. Né? Então, a Casa de Ania, que é o projeto que eu faço parte, se empenha em desvendar nos livros antigos, pesquisas online, indo em busca de pessoas que vivem ou estiveram na Irlanda, compreender um pouquinho mais dessa história. Tem um livro brasileiro que eu sempre indico, que é o Crônicas de Innisfall, do Leoni Moura, que também trabalha ali traduzindo textos antigos e desvendando os mitos da Irlanda. E ele tem um capítulo falando sobre Ania de Nocânia. Agora, tem dois mitos primordiais quando a gente vai falar dessa deusa. E os dois mitos vão falar da relação desse espírito da natureza, que era a Ania, com homens de poder, um rei e um conde. O que é importante a gente pensar? Quando a gente fala de fada e de uma deusa fada, a rainha das fadas, nós não necessariamente
estamos falando das fadas da Disney. Nós estamos falando de seres, espíritos mágicos, né? Os deuses são seres elevados. Então, por si só, todos os deuses são mágicos. Os Tuatha-De-Danann, eles eram uma tribo que, em meio à terra, que era tão bruta, tão terrena, eles chegaram trazendo o conhecimento da poesia, das artes, da dança, da magia, do encanto. Eles vieram pelas brumas, eles eram brilhantes. Então, quando a gente diz que Anya ela era uma deusa fada, ela não necessariamente tinha as asas, mas ela era de uma beleza sem igual, de um encanto irresistível. Os textos antigos diziam que ela era a mulher mais bela que já existiu, de mais bom coração que já existiu, e que nenhum homem era capaz de resistir ao seu encanto. Algumas outras passagens vão dizer que ela enlouquecia os homens, enlouquecia os animais, enlouqueciam todos que olhassem para ela. A beleza dela era tamanha que você, ao se encontrar com essa ninfa, com esse espírito da colina, você se encantava, você adentrava o mundo da loucura. E isso acontece em dois grandes mitos, com dois homens de poder. O primeiro deles acontece na colina de Anya. Província de Munster tinha um rei. O rei era Ailill. E um dia, resumindo o mito, ele vai até a colina de Anya, em busca de conhecer a magia daquela colina que era muito bem falada e muito próspera. Lá, ele e seu guerreiro Ferchus dormem esperando para fisgar a saída daquela fada. E eles conseguem. No meio da noite, sai Egbal, o pai de Anya, e ela, com uma marcha de seres fadas, de Shi, caminhando pela colina. Enquanto Ferchus ataca o pai de Anya com um dardo em suas costas, o rei vai até a fada e o texto diz que ele toma ela para si. Ele a viola, ele a estupra. É um termo pesado, mas muito comum em mitos irlandeses, principalmente com as deusas. E aí a gente pode interpretar isso como uma simbologia de um rei dominando uma terra. Os reis que avançavam e conquistavam novas terras. Anya ela era uma deusa de soberania, ela era uma deusa fada, um espírito da terra, a rainha daquela colina. Quando o rei domina ela, é uma metáfora para esse rei dominando aquela terra. Só que Anya ela não é uma mulher passiva, ela é uma deusa sem consorte, ela é uma mulher independente. E o que ela faz? Ela revida. E com a própria boca, ela morde a orelha desse rei e arranca para fora. E aí o mito vai dizer que, por ser imperfeito, esse rei perde o seu reinado. Por não ter uma orelha, ele fica conhecido como Ailill Olon. Ailill, o sem orelha. Só que a vingança de Anya vai além de torná-lo imperfeito e tirar o seu reinado. Numa conversa final entre eles, ela diz: "Você veio até mim, matou meu pai e me violentou. Agora eu vou me vingar de você, até que você queira todos os meios de represália." E aí, num outro dado momento do conto, ela encanta um teixo, uma árvore de teixo, onde o seu irmão Ferfi, um pequeno arpista, fica tocando uma música encantadora. Os filhos do rei, caminhando ao redor do lago onde está essa árvore, se encantam com aquele som e começam a brigar, até que os dois brigam, se matam e aquele rei perde também o seu reinado e os seus filhos. Um outro conto parecido com esse, mas que se passa no lago Logur, a poucos quilômetros de Nocânia, e também um outro cenário para essa deusa fada, fala de uma situação similar. O conto diz que Anya estava na beira do lago de Logur penteando seus cabelos, quando um conde chamado Maurice Fitzgerald olha para essa deusa encantadora. E o que ele faz? Ele toma um manto dourado dela e puxa. O mito diz que ao tomar o manto de Anya, ele teria o poder sobre ela. E aí, mais uma vez, ele estupra essa ninfa, essa deusa de beleza sem igual, e ela diz para ele que ele não teria feito isso se ele não tivesse tomado o seu manto. Só que a vingança de Anya nesse caso é diferente. Ela diz para ele que por ter feito isso, ela daria a ele um filho que ele teria que cuidar como qualquer outro filho, mas não poderia demonstrar surpresa a nada que esse filho fizesse.
E assim acontece. O texto diz que quando dá o tempo da vida, o tempo da natureza, ela retorna e lhe entrega um filho. Esse filho ficou conhecido como Gheorghe Arla, Gheorghe o poeta, Gheorghe o Fei. E ele cuida desse filho como todos os outros. Até que um dia, numa festa no castelo dos Fitzgerald, em meio a uma brincadeira, uma disputa de ilusionismo, o conde, o terceiro conde de Desmond, que veio a ser o Gheorghe Arla, ele salta para dentro e para fora de uma garrafa de vidro. E nesse caso, todo mundo fica espantado com esse feito, o pai inclusive. E aí o filho diz para ele: você não se lembra que você não deveria mostrar espanto a alguma coisa que eu fizesse? Agora você me obrigou a ir para longe de você. E o mito narra que esse terceiro conde, o primeiro conde era Maurice, o terceiro veio a ser o filho dele, e ele diz que o filho caminha para fora do castelo correndo ainda na forma humana. E quando ele toca as águas do rio de Camog, ele se transforma num cisne e voa para o lago de Logur, o começo da história. E aí esse conde perde também o seu filho. Algumas outras passagens desse mito vão dizer que no leito de morte o conde implora que o filho volte. E tanto Anya como Gheorghe Arla, Gerald o poeta, retornam para ver o pai. Outros mitos do filho de Anya diz que até hoje ele vive dentro desse lago, do lago de Logur, e que a cada 7 anos ele é visto para além das águas. As águas se abrem e ele sai em uma cavalgada de fadas em meio a esse rio. Algumas outras passagens falam que em toda noite de lua cheia o lago se abre e lá dentro é possível ver uma senhora, que seria uma versão um pouco mais anciã de Anya, que seria a curadora dos feridos, e que os moradores daquelas fazendas iriam até ali pedir que aquela deusa trouxesse saúde e curasse os seus enfermos. Alguns outros costumes, desde esse antigo folclore que remontam ainda hoje, é o da procissão de tochas. Um dos nomes de Anya é a Rainha das Tochas. Por quê? Ela é uma deusa solar. Ela era o próprio Sol. Durante a parte clara do ano, primavera e verão, o Sol era Anya. Na parte escura, outono e inverno, era sua irmã, Grian. Mas como ela era o Sol, na parte mais brilhante, quando esses povos, esses moradores precisavam de prosperidade, é para essa deusa que eles pediriam. E sempre que começasse a época das colheitas, das plantações, eles caminhavam em suas fazendas com tochas, principalmente no solstício de verão, na noite de São João. E os moradores assim acendiam tochas de feno, caminhavam entre os gados, entre as plantações, pedindo que Anya abençoasse todas aquelas terras. Quando chegava a primeira colheita, o festival da primeira colheita, Lamas Lunasa, eles dedicavam sexta, sábado e domingo para agradecer a Anya pela primeira colheita. Lá no solstício de verão, a gente celebra a Anya pedindo prosperidade. Sexta, sábado e domingo, após Lunasa, a gente agradece a essa deusa. E o que a gente pode aprender um pouquinho com Anya? Tem um aspecto muito poderoso, que primeiro é o aspecto da soberania pela terra. Ela tem uma colina que ainda hoje existe na cidade de Limerick, que leva o seu nome. Ela era protetora daquela colina contra reis e contra condes. Ela fazia tudo para proteger a sua terra. Além disso, ela era uma mulher muito bela, mas independente. Ela não tem consorte, ela não tem um deus paralelo. E ainda assim, apesar de abusada, ela não se deixa dominar. Ela é uma deusa muito cultuada entre as mulheres, tamanha soberania, independência e força feminina. Outro ponto é o poder do encanto, do glamour. Ela era uma ninfa de beleza sem igual, que enlouqueciam os homens. Então Anya ela é cultuada pelo seu poder do encanto, pelo seu poder da magia. Nós que celebramos essa deusa fada, celebramos a terra, celebramos as artes, celebramos a criatividade, celebramos a sensualidade, o sexo, o prazer, principalmente as artes do oculto, as artes mágicas, as artes da terra, a magia, são atributos dessa que é hoje a Rainha das Fadas. Eu agradeço vocês. Se vocês quiserem conhecer essas histórias em detalhes e outras histórias, acessem o site casadeania.com.
que lá a gente tem uma miscelânea de materiais entre músicas, textos, vídeos, palestras e tudo mais sobre essa deusa, super detalhado, tá bom? Um super beijo e mais uma vez obrigado pela oportunidade.